Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, ajude os seus amigos a conhecerem a Palavra de Deus também, compartilhando com eles as nossas mensagens de esperança. O assunto de hoje é a audição da fé. Meus amigos, a Palavra de Deus nos diz que a fé também possui ouvidos que ouvem. E a Palavra de Deus também nos diz que para uma pessoa que possui bons ouvidos da fé, não haverá dificuldade para entender e para fazer a vontade de Deus. Agora, quando uma pessoa tem contato com a Palavra de Deus apenas pelos sentidos ópticos e auditivos, físicos, mas a pessoa não coloca em prática aquilo que ouviu da Palavra de Deus, essa pessoa está apenas demonstrando, está provando que na realidade ela não possui fé em Deus e não confia em Deus. Na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos citações onde aparece a palavra ouvir no sentido da audição espiritual. Meus amigos, poder ouvir a palavra de Deus apenas pelos ouvidos físicos é muito fácil. Agora, ouvir a palavra de Deus com os ouvidos espirituais, os ouvidos da fé, é muito mais difícil. E é por esse motivo que em vários lugares na Bíblia nós encontramos a citação das palavras bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ali mesmo no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia. No Apocalipse, no final de cada carta que foram enviadas às 7 igrejas, no final de cada carta aparece a expressão, Deus falando: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça. Aqui, meus amigos, é o ouvido espiritual, é o ouvido da fé. E quanto a esse assunto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 13 a 16, Jesus está falando sobre o problema dos fariseus. E Jesus, então, diz para nós o seguinte: os fariseus possuíam bons olhos físicos, mas não possuíam bons olhos espirituais. Os fariseus possuíam bons ouvidos físicos, mas não possuíam ouvidos espirituais. Porque eles viam, eles ouviam, mas não praticavam, não obedeciam, não faziam a vontade de Jesus. E quando nós comparamos o nosso tempo com o tempo dos fariseus, nós percebemos que não há muita diferença. Hoje também muitas pessoas têm bons ouvidos físicos, bons olhos físicos, mas não possuem olhos e ouvidos espirituais quando se trata de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje em dia encontram muita dificuldade para entender e para guardar, para praticar os ensinamentos de Jesus. E para que nós possamos entender o que realmente significa ouvir a palavra de Deus e praticar, Jesus contou a parábola dos 2 construtores. Um construtor construiu a sua casa sobre a rocha, diz Jesus. E o outro construtor construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio o temporal, veio a chuva forte, a casa do homem que estava construída sobre a rocha permaneceu intacta,
enquanto que a casa do homem que construiu a sua casa sobre areia foi totalmente destruída. Não sobrou nada em pé. Assim, meus amigos e irmãos, Jesus comparou a pessoa que ouve e obedece a sua palavra como a casa construída sobre a rocha, que é Cristo. E a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica nem obedece, está construindo a sua vida sobre a areia. Então, quando vêm as provações, as dificuldades, quando surgem os problemas, as pessoas não permanecem no caminho da verdade. Aqueles que não construírem sobre a rocha que é Jesus. Eu quero ainda citar para vocês o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 22. Ali o apóstolo Tiago diz que nós temos que ouvir e praticar. Temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer. No dia em que Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, logo após eles terem desobedecido a Deus, eles foram se esconder. E Deus foi à procura deles. E Deus chamou por Adão. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E quando Deus conversou com Adão, ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo, por isso nos escondemos. Vejam que situação terrível, né? Adão ouviu a voz de Deus, mas foi se esconder. Hoje também muitas pessoas estão vivendo uma experiência idêntica de Adão e Eva. Ouvem a voz de Deus e se escondem, quando deviam ouvir a voz de Deus e obedecer. Já pensou se Adão tivesse dito: ó Senhor, eu estou aqui, eu estou perdido? Teria sido muito melhor do que ele querer esconder o seu erro. Hoje, Jesus está pedindo para entrar na nossa vida, para fazer parte da nossa família. Apocalipse capítulo 3, verso 20, nos diz que Jesus está batendo a porta para entrar. E é interessante que o verso diz, Jesus falando, não é? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Vejam, meus amigos, que aqui Jesus está falando de ouvir e abrir a porta. Esse abrir a porta nada mais é do que obedecer. É convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. E Jesus só pode fazer parte da minha e da sua vida quando somos obedientes a Ele. Na desobediência, Deus não faz parte da nossa vida. Porque Deus não compactua com o mal, com o pecado. Então é necessário nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos a Deus. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, você está ouvindo e obedecendo a palavra de Deus? Ou você está ouvindo e desobedecendo a palavra de Deus? O apelo que eu faço é para que você escute a palavra de Deus, dê ouvidos ao chamado de Deus e abra a porta do seu coração. Ou seja, obedeça a Jesus, obedeça a Deus. Quero lembrar você que Deus diz que nos últimos dias o justo viverá pela fé. Que este justo seja você e seja eu, para a glória de Deus. E agora te convido para nós orarmos a Jesus. Onde você está, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo Teu chamado para a salvação. Senhor, nos ajude a termos sempre os nossos ouvidos da fé bem despertos, bem abertos, para ouvirmos a Tua voz e para obedecermos a Tua voz, fazendo a Tua vontade. Senhor, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos. Nos ajude a caminhar ao Teu lado. Nós sabemos que a porta da graça vai se fechar logo, logo e Jesus vai voltar.
para buscar os seus filhos queridos, aqueles que ouviram e obedeceram a tua palavra. Senhor, trabalhe com a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos um coração puro, dá-nos um espírito reto, Senhor, para fazermos sempre a tua vontade e andarmos nos teus caminhos. Perdoa nossos pecados, as nossas faltas, sara nossas enfermidades, dá-nos o Espírito Santo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.